a Tua presença, Senhor. Que nada, Pai amado, nos deixe dispersos, Senhor. Nem o celular, nem pessoas lá fora, nenhum problema ao qual nós chegamos aqui, tire a nossa atenção. Mas que possamos estar conectados totalmente em Ti, Pai amado. Queremos atrair a Tua presença. Então, desde já nós declaramos, seja bem-vindo ao nosso meio. Seja bem-vindo ao nosso meio. Nós te amamos, nós te adoramos, exaltamos o Teu santo nome. E nosso coração é grato por estarmos aqui, te adorando em espírito e em verdade. Você que crê, diz amém, aleluia, aplauda o Senhor. Já olhou para essa pessoa linda que está ao seu lado aí? Dá um sorriso aí para ela, mesmo que você veio brigado com ela, olha para ela assim, ó. Dá um sorrisinho, fala assim, seja bem-vindo, em nome de Jesus, amém? O apóstolo ainda está viajando. Domingo ele está aí, amém? Enquanto ele não chega, sou eu. Fala aleluia. Semana passada a mãe meio que, né, deu uma surrinha assim, né, nos filhos, mas hoje eu prometo que não vão apanhar não, amém? Eu acho. Aleluia. Repete assim comigo, eu estou aqui, porque fui atraído pela presença do meu Pai. Você crê nisso? Que quem te trouxe aqui não foi um convite, não foi seu irmão, seu amigo, uma pessoa que, vamos lá comigo na igreja, não. Você veio aqui porque o Espírito Santo de Deus trouxe você aqui. Ele te trouxe, amém? Então nós fomos atraídos pelo Senhor. Fala aleluia. Alguns dias o Senhor tem falado comigo a respeito de uma unção. Repete assim comigo, uma unção. O que é unção? É capacitação sobrenatural, amém? Então, uma unção, uma capacitação sobrenatural está sobre as nossas vidas. Fala aleluia. Que unção é essa, pastora? Uma unção de atração. Fala aleluia. O que é isso? Nós fomos atraídos pela presença de Deus, sim ou não? Olha só. Você imaginaria anos atrás se alguém te contasse que você estaria dentro da igreja? Não, né? Estaria na igreja, sentado, ouvindo a palavra. Se a outra pessoa, alguém te falasse há uns anos atrás, você, Joe, jamais, né? Estaria na igreja. O que te trouxe para a igreja? Nós fomos atraídos pelo amor de Deus. Ai, que coisa linda! Como um imã espiritual, presta bem atenção. Sabe, eu conheço muitos casos que as pessoas estavam passando em frente à igreja e decidiram entrar na igreja. Ou se não estavam em casa, meu Deus, que vontade de ir para a igreja. Sim ou não, gente? Uma atração. Então o Senhor, Ele te alcançou com essa atração, com esse amor, assim como aconteceu comigo. Jamais imaginaria estar pastora, pregando, e fazendo célula, discipulado, e não sei o quê. Jamais. Mamá, você pensou que um dia Deus ia fazer isso com você? Olha o que Deus faz na vida do crente. Você imaginou, Mamá? Jamais. E o Senhor... Só que algumas pessoas são atraídas, não só no momento de... que elas estão bem, mas muitas vezes, na maioria das vezes, posso dizer, em momentos difíceis. Quantos não estão entendendo? Eu, quando vim para a igreja, vim em um momento difícil. O Senhor permitiu que algumas coisas acontecessem na minha vida, que eu falei, meu Deus, agora chegou a hora. Eu preciso ir para a igreja. Sabe quando você fugiu a vida inteira? Estou falando de mim, tá bom? Um dia eu vou para a igreja. Agora não, só quando eu ficar velha. Eu pensava assim, né? Deus querendo usar no nosso vigor, na nossa mocidade, né? Eu falei igual velha agora, né? Na nossa juventude. Mas o amor do Senhor me atraiu em um momento de dor. E às vezes você também chegou na igreja da mesma forma. Então não foi simplesmente pelo convite. Foi em um momento que você se sentiu atraído pelo Senhor. Fala aleluia. Que momento foi esse? Eu não sei. Cada um tem o seu momento. Eu estava morta espiritualmente. Já estava até cheirando mal. Não tinha expectativa. E quantas pessoas também vieram para a presença de Deus sem expectativa, vazias, sozinhas, cheio de ilusão.
buscando algo que preenchesse o vazio dentro dela e não encontrava. Era um vazio diário, ao qual, assim como eu e tantos outros, procuravam os preencher com o quê? Às vezes bebiam, se drogavam, fumavam, não sei. Às vezes balada, às vezes na comida. Querendo preencher um vazio que só o Senhor pode preencher. Algo incessante que nós buscávamos, às vezes até no nosso físico e no nosso emocional. Mas hoje nós entendemos que esse vazio, esse preenchimento, só Jesus pode fazer. Sim ou não, gente? Jesus nos preencheu. Quando nós éramos o quê? Andávamos, sabe, sem conhecer o Senhor. É uma vida realmente que não tinha expectativa, assim como a minha, eu estou falando. E eu queria preencher de alguma forma, seja com ilusão, seja no emocional, seja, eu vou ler, eu vou fazer não sei o quê, porque queríamos preencher o vazio. Mas nós sabemos que o que vai nos preencher é somente a presença de Deus. E o que nos preencheu? Quando fomos atraídos por esse amor. Fala amém. E você chegou aqui, de repente estava na igreja e pensou, o que eu estou fazendo aqui? Aí daqui a pouco te convidaram para uma célula. Fala aleluia. Aí em seguida te chamaram para ir para o encontro. Fala glória a Deus. Glória a Deus. Fala glória a Deus. Foi para o encontro e foi sobrenatural, sim ou não? O encontro é tremendo. Mexeu com o seu interior, moveu as suas entranhas, te fez ter outras expectativas, te curou. Fala amém. Porque isso aconteceu comigo. O Senhor pegou, me virou de ponta cabeça e falou, filha, chegou a tua hora. Está entendendo, sim ou não? E você, meu Deus, o que está acontecendo? O Senhor foi te atraindo e você não estava entendendo. E quando de repente você chegou, você já queria o quê? Se batizar, sim ou não? É o primeiro amor, glória a Deus por isso. E logo em seguida você foi para a mesa de discipulado. Daqui a pouco já está servindo no reino de Deus. Fala amém. Então, a gente vai sendo atraído pelo Senhor. E quando você já se batizou, já está na casa de Deus. E o que isso tem a ver, pastora? É porque o amor do Senhor, a graça de Deus nos alcança. Fala aleluia. Será que, repete assim comigo, eu não mereço. Eu não mereço. Porque eu não mereço. Nunca mereci. Mas a graça do Senhor me atraiu. O amor do Senhor me atraiu. Aleluia por isso. Eu não sei você, querido, mas eu sou muito grata a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai amado, por hoje eu estar na tua casa, te amando, te adorando, com a minha família, de ter filhos na fé. Como sou grata ao Senhor de ter sido atraída por esse amor e preenchido esse vazio. Porque um dia, assim como eu um dia estava perdido, você também estava, sim ou não? E hoje nós fomos alcançados. Fala aleluia. Repete assim comigo. Eu fui alcançado pelo amor de Deus. O Senhor nos achou. Será que você pode aplaudir o Senhor por isso? Ele nos encontrou, a graça do Senhor, ao qual nós não merecíamos. Esse favor nos alcançou e nos transformou, nos deu um novo nome, nos colocou no livro da vida. E nós vivemos dia após dia com Ele. Fala aleluia! A graça do Senhor nos alcança. Estávamos perdidos e fomos achados. Repete comigo, eu estava perdido e eu fui achado. Fomos capturados, Isa, pelo Senhor. Fala aleluia. Tema da palavra de hoje. Na tela multimídia, a tua graça me... A tua graça me... A graça do Senhor me basta. Jesus. Às vezes queremos tantas coisas, preencher com tantas coisas, mas eu quero falar algo para você essa noite. A graça do Senhor, nós não podemos entrar em enganos. Eu quero isso, eu quero aquilo. Querido, tudo tem o seu tempo.
de conquista. No tempo certo as coisas vão acontecer. Trabalhe, se esforce, seja fiel, cumpra os princípios, que no tempo certo as coisas vão acontecer. Ouve os seus profetas, ouve os seus pastores, no tempo certo vai acontecer. Mas não fique buscando o Senhor pelas coisas dessa terra, porque somente a graça do Senhor nos basta. Às vezes você pensa, eu quero comprar, não que é pecado, amém? Eu profetizo todo mundo uma casa própria, né? Enfim, que eu quero que vocês entendam que não é o mais importante, amém? Às vezes a pessoa, eu já tenho casa, eu já tenho carro, eu já tenho, sei lá, o último que saiu aí a linha do iPhone, qual que é? 17 Pro Max? A Isa sabe aí, ó. Eu quero a última linha, eu quero isso, eu quero um carro, eu quero um apartamento, eu quero uma casa na praia, eu quero não sei o quê, eu quero um tênis novo. Querido, Deus pode tirar tudo isso daí. E não é pecado, mas a graça do Senhor te basta. Teu coração não pode estar nessas coisas da terra, porque a palavra de Deus fala que o coração do homem é... gosto de pregar para crente. O coração do homem é... Então não se engane com essas coisas da terra. Sabe por quê? As pessoas começam a receber essas coisas, começam a se afastarem de Deus. Começam a se esfriar na presença. Aí o culto já não é tão bom. Já não quero mais ir para o encontro. O discipulado também já não é tão legal. Aí começa a se afastar. Perigo. O sinal de alerta sobre a sua vida, o sinal vermelho sobre a sua vida. Perigo, desperta, acorda. Não troque as coisas de Deus pelas coisas dessa terra. A palavra de Deus fala, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu... Onde está o teu coração? Será que estão nas coisas dessa terra ou elas estão no Senhor? Quando que elas estão nessa terra? Quando eu priorizo mais a minha vida pessoal do que o reino. Dia de culto é dia de cultuar ao Senhor, não de cultuar as minhas vontades. Não de cultuar aquilo que está na terra. Hoje não dá, hoje vou chegar atrasado. Hoje não, querido. O Senhor, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Quem está entendendo? E o Senhor hoje vai te atrair novamente. O Senhor vai atrair você novamente para a presença dEle. Deus é bom, sim ou não? 2 Coríntios 12:1. Há uma unção de atração sendo liberada sobre a sua vida. Nós fomos atraídos pela presença de Deus. Há um imã espiritual, fala aleluia. 2 Coríntios 12:1, na tela, Mídia. Vamos lá. Aqui quem está falando é o apóstolo Paulo. Quem está falando? Cartas aos Coríntios. O apóstolo Paulo fala o seguinte, ele estava alertando. É necessário que eu continue a gloriar-me, ainda que não ganhe nada com isso. Não ganhe nada. Passarei a referir-me às visões e às revelações do Senhor. Ou seja, o que importa são as coisas do céu. Fala aleluia. Que estão nas regiões celestiais. Porque Paulo teve uma experiência com Deus. Sim ou não, gente? Bora lá. É necessário que eu... Perdão. 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Estava falando de uma experiência. Quantos aqui querem ter uma experiência sobrenatural com o Senhor? Ele está falando da experiência aqui, que ele foi levado ao terceiro céu. Não era esse céu natural aqui de nuvens, não era o céu da galáxia, das constelações de estrelas, foi o céu onde o Senhor estava. Olha que olhar de cima, uma experiência de cima, uma revelação, uma visão sobre a sua vida. Fala aleluia! Arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Ou seja, uma experiência sobrenatural. Fala aleluia. Vai. Sei que este homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Fui arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis,
que ao homem não é permitido falar, ou seja, a experiência tão sobrenatural que não existirão palavras para você declarar o que você viveu com Deus. Você vai falar, meu Deus, é igual quando está como quem sonha, você vai ter uma experiência, vai ser levado a uma unção sobrenatural que você não vai saber nem como você compartilhar. Quem quer viver essa experiência? Bom demais isso, gente. Quando que isso vai acontecer? Não sei, depende de você. Pode ser aqui, pode ser quando você for embora, pode ser na sua casa. Aqui a atmosfera está preparada. Vai. Neste homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, ou seja, de mim não vem nada. Toda a glória para o Senhor. O apóstolo Paulo já estava falando isso daqui, ó. Fui levantado, mas de mim glória nenhuma vai vir. Ele estava falando cartas aos Coríntios. A glória sempre vai ser do Senhor. A não ser nas minhas, olha só, ele se gloria das fraquezas dele. Enquanto nós, meros mortais, ficamos reclamando das nossas fraquezas, fala misericórdia, fica se lamentando, ele fala assim, eu me glorifico nas minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Vamos? Para evitar que eu me exaltasse. Olha só, glória nenhuma para ele. Por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne. Eita! Ai, ai, ai. Um mensageiro de Satanás para me atormentar. Parem um pouquinho. Às vezes você pensa, por que a minha vida, ela não prossegue? Quando eu penso que está acontecendo, sabe uma área da sua vida que você fala, meu Deus, essa área aqui, já tentei uma, já tentei duas, já tentei três, e parece que não vai? Às vezes você está como o apóstolo Paulo, é o espinho na carne. E é permissão de Deus, não para a tua murmuração, mas a tua fraqueza você glorificar ao Senhor. Está entendendo sim ou não, gente? Cada um aqui pode identificar o seu espinho na carne, a sua dificuldade, o seu problema, a sua situação que parece que não vai sair. Ali podia identificar até mesmo como uma dificuldade no seu andar que ele tinha. Não se sabe. Né? Estudos não concretizam isso. Mas cada um aqui pode identificar um espinho na carne. E aqui ele está falando a respeito disso. Mas um mensageiro de Satanás vai para me atormentar. Ou seja, nada dessa terra vai me tirar do propósito. Nenhum mensageiro de Satanás tira você do propósito, querido. Nem que você tem que carregar esse espinho na carne. E a todo tempo você vai glorificar o Senhor. E vai declarar que toda honra e glória é para Ele. E vai continuar firme, perseverando em Cristo. E não vai desistir. Fala aleluia. Vai. 3 vezes pedi ao Senhor que tirasse de mim. Quantas vezes você já clama a Deus? Senhor, muda essa situação na minha vida. Muda, não aguento mais viver essa situação. Preciso que ela mude. Era o espinho na carne. Ele clamou 1, clamou 2 e clamou 3 vezes. Ele, porém, me disse, essa é a melhor parte. Você tem tudo, Paulo. Além de ter tudo, ainda tem o espinho na carne. Mas, olha só, a minha graça é suficiente para você. A graça do Senhor, o favor imerecido, você ter sido alcançado, a atração de Cristo, a cruz do Senhor nos é suficiente, querido. Então não fica se condenando, eu não alcancei isso, eu não fiz aquilo, já tenho tantos anos e não sei o quê. Agora está começando o ano, amém? Mas às vezes essa murmuração vem bem no final do ano. Por que eu não conquistei esse ano, que eu deixei de fazer? Não estou dizendo para você ser uma pessoa inconsequente, relaxada. Não é nada disso não distorça a palavra. Eu quero dizer para você que não fique se culpando, porque a graça do Senhor te basta. Ela é suficiente na sua vida.
E quando você se sentir fraca, que fala, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe aquela situação que você já está assim, meu Deus, já estou fraco. Já lutei com todas as minhas armas, já fiz tudo o que era para fazer, esgotou. Quantos já passaram por isso? Esgotou. Já orei, já jejuei, já ofertei, já busquei, já chorei, já conversei, já berrei, já... Meu Deus. Fica tranquilo. Quando acabar as suas forças, é que o Senhor vai aperfeiçoar você. Está se sentindo fraco? Está se sentindo fraco? O Senhor vai te fazer forte. Repete assim comigo: o Senhor vai me fazer forte. Não porque eu mereço. Não porque eu mereço. Mas pela graça que me alcança todos os dias. Aleluia, aplauda o Senhor. O Senhor vai te fazer forte. Ele vai te aperfeiçoar na sua fraqueza, para que o poder de Cristo repouse em mim. Oh, glória. Onde que eu estou aqui? Tá. Em mim. Repete assim comigo. Na minha versão está escrito assim: a minha graça te basta. Vai no próximo. Por isso, por Cristo, alegro-me nas... Você está reclamando? O Senhor falou, filhinho, precisa crescer, precisa amadurecer. Estamos vivendo um ano da maturidade. Não é para você ficar chorando, olhando para o problema e ficar chorando. Ai, porque todo mundo é abençoado e eu não sou. Sim ou não? O que acontece na vida do irmão? Olha que família linda, olha que não sei o quê. Querido, olha para o Senhor. Olha para Ele. Alegro-me nas fraquezas. Ó, na fraqueza que o Senhor vai te fortificar. Está sendo perseguido? Nos insultos, nas privações. Está se sentindo privado de alguma coisa? Sozinho em alguma situação? Que você não sabe nem mesmo como sair dela. Parece que, sabe aqueles ratinhos de laboratório? Tem até umas figurinhas, né? Aquele caminho que fica percorrendo. O Senhor vai te tirar dela. Só Ele pode fazer isso. O Senhor não te trouxe para o reino de Deus para viver sofrimento, mas trouxe você para tratar a tua alma. O Senhor nos trouxe para nos tratar, querido. Para nos curar, para nos transformar por dentro. Fala aleluia. Está passando por insultos, por privações, perseguições. É engraçado que você vai, às vezes, apacentar um discípulo e falar, ai, estou passando uma perseguição no meu serviço. Eu falo, glória a Deus por isso. Seja crente nesse momento. Mostre as suas atitudes, como você se comporta, como você fala, como você age, como você se cala. Vai passar por perseguição sim, mas glória a Deus por isso. Essas são as provações. Fala amém. Nas angústias, pois quando sou fraco... repete aqui comigo, em nome de Jesus. Pois quando sou... Então é que sou... aplauda o Senhor. Se está se sentindo fraco, não é para ficar chorando. Não é para ficar se lamentando. A pessoa pergunta como você está. E você, isso aqui acontece, meu cachorro, não sei o quê. Não sei o quê. E começa a contar aquela história triste. Oh, Deus do céu. Você fala, para que eu perguntei? Isso acontece comigo ou acontece com você também? Aquela história triste, de lamento. Deus não está preocupado com os nossos lamentos. Falou, oh, meu Deus. Faz aquela carinha do gatinho do Shrek. Deus não está preocupado com os nossos lamentos, querido. Com o nosso choro. Porque Ele fala, está fraco, pois eu vou te fortalecer. Porque quando nós estamos fortes nas nossas vontades, na nossa alma, no nosso conhecimento. Então como é que o Senhor pode aparecer? Mas quando nós estamos desesperados, a gente clama por Deus, sim ou não? A Deus, por que me abandonaste? Oh, Senhor!
Afasta de mim esse cálice. Ou só acontece isso comigo, gente. Mas é nessa hora que o Senhor permite que nós possamos passar por isso, para que a glória dEle, a graça dEle seja aperfeiçoada e nos fortaleça, forge um caráter de um homem, a mulher de Deus, que não vai ficar estacionado, mas vai pular de estação, fala amém? Vai crescer no reino de Deus, dentro da casa de Deus e lá fora. Ai, Deus é bom, sim ou não? Repete assim comigo: a graça de Deus me alcançou e me fortaleceu. Aleluia! A graça de Deus nos alcança e nos fortalece. Não é para nós olharmos para trás. Não é para nós olharmos para o problema do irmão. Ai, o irmão caiu. Ai, aconteceu. Querido, olha para você. Porque sabe, às vezes nós queremos o quê? Lei para o irmão. Ai, caiu, condena. Né? E graça para mim? Não. É graça para ele também. Fala aleluia. E na minha fraqueza o Senhor vai aperfeiçoar, porque o amor do Senhor é tão grande por cada um de nós que nos atrai todos os dias. Sabe aquele dia que você não quer vir para a igreja? Você vai para a igreja. Para de arrumar desculpa, argumento, você vai para a casa de Deus. Porque eu quero falar com você. Fala aleluia. Tito 2,11 fala o seguinte. Eu vou estar lendo aqui que no iPad está bem diferente. Pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aleluia. A graça de Deus se manifestou salvadora sobre as nossas vidas. Ela nos salva. Ela nos captura, nos coloca no propósito. Fala amém. Às vezes nós ficamos distantes de Deus. Quando você chegou na casa de Deus, você era distante, sim ou não? Mas a atração dessa graça te trouxe para a presença. A mulher do fluxo de sangue, ela queria tocar em Jesus, sim ou não? Queria tocar na orla de Jesus. Ela foi atraída. Uma mulher que vivia com enfermidade há mais de 12 anos, a palavra fala, e a vida esvaindo. A vida passou 1 ano, 2, 3, a promessa não chega, você já fica desesperado. Fala, meu Deus, eu estou ficando velho, não sei o quê. Começa argumentos, questionamentos, porque aquela promessa não chegou na sua vida. E aquela mulher já tinha gastado tudo. Tinha gastado o quê? Tudo que ela tinha com médicos. Mas ela sabia que Jesus ia passar por aquele lugar. E ela foi atraída pelo Senhor. Apenas se eu tocar em seu manto, eu serei curada. Fala aleluia. Há uma unção liberada desse altar hoje, querido. Há uma unção correndo desse altar aqui hoje até a tua vida. Uma unção de vida. Aquela mulher, ela precisava de vida, porque a vida dela estava indo embora. Estava esvaindo. Ela, basta eu tocar e serei curada. E ela tocou de uma forma diferente, ou seja, ela foi atraída pelo Senhor, ela foi atraída pelo Mestre. Quantos estão entendendo? Outra pessoa, Zaqueu, o publicano, cobrador de impostos, que roubava, que fazia um monte de coisa errada, foi atraído pelo Senhor. Ele estava passando por Jericó e o que aconteceu? Jesus vai passar por esse lugar. Ele subiu em uma árvore, ele fez um esforço. E Jesus, quando olhou, falou para ele: desce da árvore, Zaqueu, porque hoje eu vou entrar na sua casa. Eita! Zaqueu também foi atraído. O cara menos provável. Eu era menos provável, e você também era menos provável, né, Roger? Menos provável. Eu vou entrar na sua casa. Deus vai entrar na tua casa hoje. Fala amém. E onde Deus passa, onde Deus entra, algo tem que acontecer. Precisa ser não tem como. Onde Jesus passou e as coisas continuarem da mesma forma. Tem que acontecer algo, querido. Essa é uma atração, mas depende da minha fé também, amém? De fazer as coisas acontecerem. Repete assim comigo: Pedro também foi atraído por Jesus. Um imã espiritual. Pedro estava pescando. Jesus falou:
segue-me, larga tudo isso daí, porque eu vou te fazer pescador de homens. Eu vou te dar um ministério, não com essas palavras, amém, gente? Mas assim, tinha um ministério sobre a vida dele, ia ser discípulo de Jesus, e andar com o Senhor. Às vezes estamos focados, não posso ir para a igreja porque eu estou aqui preocupado com o meu trabalho, eu tenho que fazer essas coisas aqui. Querido, Deus é que te abençoa, Ele é que abre a porta do teu trabalho, Ele é que abre portas para você. Sim ou não, gente? Quantos aqui colocaram no altar, Senhor, eu quero mudar de emprego, Senhor, eu quero uma porta de emprego porque eu estou desempregado, e Deus foi lá e te abençoou. Só que o teu emprego não pode ser prioridade, nós esquecermos do reino. Está entendendo, sim ou não? Assim como a mulher do fluxo de sangue, assim como Zaqueu, assim como Pedro, eles foram atraídos pelo Senhor. Porque mereciam? Não, porque a graça dele nos basta. Fala aleluia. O cego em Cafarnaum sabia que Jesus ia passar, o que ele fez? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O cara queria o quê? Queria ver. Tanto que Jesus falou para ele, o que tu quer? O que tu queres que eu te faça? O cego falou o quê? Eu quero. O que tu queres que eu te faça, Carol? O que tu queres que eu te faça? A minha graça te atraiu. Meu amor te trouxe para perto. Meu amor te trouxe para perto. Então precisamos declarar o que nós queremos. A graça nos atraiu. A unção nos colocou no propósito. Fomos preenchidos pelo amor de Deus. Não existe mais o Espírito Santo habita em você, sim ou não? Deus se fez pequeno e habita dentro de mim e de você. Existe uma ocupação do Altíssimo dentro de cada um de nós. Fala aleluia. E a pergunta é, o que tu quer que eu te faça? Aquele homem falou, quero ver. E ele foi curado. Fala amém. Assim como nos desertos, pessoas eram atraídas pelo Senhor. A partir do momento que eu estou falando aqui, querido, eu quero que você comece a receber essa liberação de atração sobre a sua vida. Pessoas que estavam distantes do Senhor, comece a te procurar. Fala aleluia. Olha, eu quero ir para a igreja, não sei o que está acontecendo. Me leva na sua igreja. Fala comigo, ora por mim. Aleluia. Deixa eu falar algo para você. Filhos que saíram, eles vão voltar. Sabe aquele discípulo? Ele vai voltar, querido. Porque a unção de atração já está visitando ele. Fala aleluia. Porque o Senhor, Ele continua resgatando, Ele continua fazendo milagres e maravilhas, transformando. Ele continua salvando. E Ele fala o quê? Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor deu um alívio para você, sim ou não? Sim ou não, gente? E quando as pessoas estão em busca desse alívio, e sabe quem vai atrair essas pessoas? Repete assim comigo, quem? 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 Quem, gente? Você, querido. Você vai fazer com que essa atração aconteça. Porque assim como fomos atraídos pela cruz, pela salvação, essas mesmas pessoas também vão ser em nome de Jesus. Fala aleluia. O centurião, ele chegou até Jesus, outro que foi atraído. Ele chegou até Jesus e pediu que, eu tenho um servo que está enfermo, basta uma palavra. E Jesus falou o quê? Liberou. E Jesus repetiu ainda para ele, em Israel nunca vi tamanha fé. Esse homem também foi atraído. Eu estou dando vários exemplos aqui, porque existem várias situações que está sendo liberada uma unção de atração. Eu não sei se você está precisando de uma cura, de um milagre, voltar para o Senhor. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor está te atraindo essa noite em nome de Jesus. Esse amor do Senhor por nós, querido, nos atraiu como filhos perdidos. E hoje nós somos encontrados pelo Senhor. Fala aleluia. Nós vamos acordar, querido, porque é uma vontade incontrolável, uma vontade que vai despertar dentro de cada um de nós, nas pessoas que nós vamos atrair, a partir dessa unção, para aceitarem Jesus e estarem dentro da casa dele. Fala amém. Quantas pessoas você conhece que precisam desse amor?
que precisam ser atraídos pelo Senhor. E hoje estão perdidos, assim como eu e você, lá no começo nós estávamos. E elas hoje precisam ser alcançadas. Fala amém. Jeremias 31:3 fala o seguinte. Você vai sair daqui hoje igual um imã. Um imã espiritual. Fala amém. É para atrair o que não presta? Não. É para atrair o que é bênção. É para atrair o que é de Deus. É para atrair tranqueira na sua vida, amizades? Não. É para atrair o povo de Deus. É para atrair uma unção. Jeremias 31:3 fala o seguinte. O Senhor lhe apareceu no passado dizendo, eu o amei e com amor eterno, com amor leal eu amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Há uma liberação de atração, sim ou não? Abre o seu WhatsApp aí, ó. Manda para 3 pessoas esse versículo. Jeremias 31:3. Na minha versão está escrito assim, porquanto com amor eterno te amei e com benignidade te atraí. Ou seja, com bondade, generosidade, misericórdia, fomos atraídos. E essa mesma mensagem, querido, em obediência que você está fazendo, às vezes fica no WhatsApp na hora do culto, faz agora alguma coisa. Derrama essa unção de atração sobre alguém. Fala do amor, Jesus te ama e coloca esse versículo para ela. Eu quero ver se dentro de você tem uma atração. Se ela te responder, porque o imã já está acionado. Se ela te responder, o imã já foi acionado sobre a sua vida. Está entendendo, sim ou não? É uma atração de generosidade. Nós não fazemos por obrigação. Você está fazendo pela bondade, pela generosidade que habita em você. Fala amém. Nós mandaram aí? Mandaram? Vai. É uma unção de atração sendo liberada sobre a sua casa, sobre um parente, sobre a família, sobre um amigo, para que ele volte para Jesus. Nós não podemos ser tragados pelo mundo, mas devemos ser atraídos pela presença. Se hoje essa palavra tivesse um subtítulo, seria: eu estou atraído pela presença. Porque a tua graça me basta, Senhor. Eu quero ser cheio da tua presença, até que transborde em mim, que não haja mais o eu, as minhas vontades, mas a tua que é soberana. Fala amém. Repete assim comigo, a tua graça me basta. Não fica porque eu não quero, eu não tenho isso, aquilo. A graça do Senhor te basta, querido. Seja grata ao Senhor, porque foi essa graça, foi esse amor que te atraiu e te preencheu. Fala amém. Mas eu tenho que falar algo para você. Nem a graça é de graça. Estava tão bom. Fala aleluia. Nem a graça é de graça. Repete assim comigo. Há um preço. Há um preço a ser pago. Há um preço a ser pago. E os filhos maduros, fala amém, que somos nós, entendemos isso. Qual que é o preço, pastora? Lucas 9:23 fala. Isso aqui é bom demais. Quantos amam a palavra de Deus? Aleluia. Jesus dizia se alguém quiser vir após mim, tome diariamente a sua e siga. Me aplauda ao Senhor. Eu quero a graça, querido, negue-se a si mesmo. Negue-se a tua vontade.
Não fica arrumando desculpas ou argumentos. Negue a tua vontade. Vou falar para os solteiros, amém? É agora que Deus está falando aqui. Ó. Negue a sua vontade. Espere no Senhor. Negue a sua vontade. Existe um preço ainda a ser pago. Lá no seu trabalho, faça a diferença, negue a sua vontade. Estou falando para você não querer trabalhar, não. Mas quando tiver oportunidade, isso aqui eu vou levar para minha casa. Negue a sua vontade. Negue a sua vontade. É nascer de Deus, é cumprir os princípios de Deus. É nascer do corpo, da alma e do espírito. A ter princípios fincados na rocha. Porque nem a graça é de graça. Precisamos ser transformados todos os dias. Existe uma cruz que precisa ser carregada. E essa cruz, ela tem um tamanho perfeito dentro de mim e de você. Sim ou não, gente? É a cruz que nos leva ao arrependimento. Gente, lá em cima ainda tem aquela cruz. Vamos lá, os servos aí. Tem uma cruz, uma magrinha lá que tinha lá em cima. Não sabe, né? Não sabe. Alguém pode verificar lá para mim? Corre alguém lá, por favor, em nome de Jesus. Lá naquela cruz onde está a minha mudança. Onde é aquele cômodo onde está a minha mudança lá? Há uma cruz que ainda precisa ser... mas Jesus já pagou o preço. Claro que Jesus já pagou o preço. Mas a palavra fala que nós temos que morrer todos os dias. Renunciar nossas vontades todos os dias. Para que eu diminua e Ele cresça na minha vida. Sim ou não, gente? Para que Ele cresça dentro de mim. Então eu preciso matar as minhas vontades, o meu eu. A graça me alcançou, mas existe um preço a ser pago. Quantos estão entendendo, sim ou não? O vazio que existe em mim é do tamanho do vazio da cruz. Lucas 9:23 fala... já li isso aqui, né? Vou ver se ele desce aqui com a cruz. Nós fazemos um ato profético. Mas essa unção liberada sobre você, querido, ela não pode ser desperdiçada. Ela não pode ser... Porque às vezes a pessoa, ela ouve uma palavra... Vem um derramar sobre a vida dela, ela passa daquela porta ali para fora e ela não lembra. O que aconteceu? Não sabe nem o que foi ministrado. Eu entendo isso porque Satanás, ele tampa os ouvidos das pessoas. Eu lembro que quando eu me converti, eu ia para vários cultos, eu não entendia nada da palavra. Eu falava, meu Deus, gente, eu tenho 20 e poucos anos de conversão. Eu não entendia nada, eu falei, meu Deus, não estou entendendo isso daqui. Mas eu precisava de libertação. Meus ouvidos... Gente, segura essa criança aí, em nome de Jesus. Precisava que meus ouvidos fossem abertos. Vem, Matheus, quer subir aqui? Vem cá. Não quer, não. Porque meus ouvidos precisam ser abertos, sim ou não? Eu falei, Deus, abre os meus ouvidos. Porque eu quero ser curada. Porque o louvor eu amava. Quantos amam o louvor? Nem todo mundo, né? Que às vezes chega depois do louvor. Mas o Espírito Santo de Deus se manifesta em meio aos louvores. Nós tivemos aqui o encontro da honra, e a essência da honra, e como foi poderoso a ministração das nossas vestes de honra, mas não temos o coração de desonra. E a batida, até mesmo da bateria, como se fosse a batida do nosso coração, em adoração ao Senhor. Está entendendo, sim ou não? Quem estava aqui está entendendo. Sim ou não? Então precisamos estar conectados, porque quando estamos adorando, os céus vão sendo abertos, fala amém. E a unção vai descendo, fala aleluia. E essa unção está descendo hoje sobre a sua vida. Você crê nisso? Sim ou não? Vou te convidar a ficar de pé. Mas já, apóstola...
convidar o louvor para subir. E hoje o Espírito Santo ministrou um louvor ao meu coração. E o mesmo louvor que o Senhor ministrou, era o louvor que eles já iam tocar. Eu falei, nossa, olha que conexão, né, do Espírito. Era um louvor que eles já vinham mais cedo para a igreja ensaiarem. E a letra desse louvor fala que temos que perder para poder ganhar. E às vezes nós queremos mais ganhar do que perder. Querido, a graça do Senhor te basta. Não fica preocupado, fica calmo, fica tranquilo, ó. O Senhor está cuidando da tua saúde. Fala amém. Está cuidando. O Senhor é Deus. Ele é o Senhor. Ele é o médico dos médicos. Eu não sei qual foi o relatório liberado sobre a sua saúde, eu não sei. Mas o Senhor é Deus. A última palavra vem dEle. Eu não sei se você chegou aqui aflito, com um problema na tua família. Meu Deus, eu estou te buscando, Senhor, mas os meus não estão comigo. Como é triste, querido. Você está aqui e seus filhos não estarem aqui. Você está aqui e seus pais não estarem aqui. Você estar aqui e teus amigos, os teus irmãos não estarem aqui. Cadê a graça? Cadê a atração? Cadê a unção que está em você, que faz a diferença por onde quer que você ande? Ai, apóstolo, mas eu convido. Querido, precisa mais. Eles precisam ver em você. Repete assim comigo, precisa ver em mim. Precisa ver em você. Que você mudou os seus hábitos, a sua linguagem, as suas atitudes. O que você fazia, você não faz mais. Sabe aquela pessoa que brigava? Não brigue mais. Que gritava no trânsito? Fala misericórdia. Olha para o irmão que está ao seu lado. Os brigões, fala misericórdia, irmão. É isso que você está atraindo para a sua vida? Você nasceu de novo. A graça do Senhor te alcançou. Não para você voltar ao velho homem. Não para você voltar à tua velha natureza. Não para você ser um religioso. Ah, eu vou para a igreja. Eu tenho uma roupa de crente, uma Bíblia debaixo do braço. E o seu coração transformado, como que fica? E o teu interior, e a tua linguagem, o teu caráter, a tua libertação dos vícios. Sim ou não, gente? Uma luta constante, uma luta constante. O Senhor está libertando pessoas hoje de vício nesse lugar. Ei, ei. O Senhor está te libertando de vício nesse lugar hoje, querido. Não é por mim, é para a glória do Senhor. Pessoas aqui vão colocar bebida na boca e vão começar a amargar. Fala aleluia! A graça do Senhor te atraiu para esse lugar hoje. O amor do Senhor te atraiu. E esse vazio que você queria preencher com tantas coisas, deixa eu te falar algo. O amor de Jesus te basta. O amor de Jesus te basta. Ele é autossuficiente. O apóstolo Paulo, ele teve uma experiência com Deus. Ele não sabe se foi no espiritual, se foi na carne, como acabamos de ler. Mas ele foi elevado ao terceiro céu. Ele foi elevado ao sobrenatural. Ele foi elevado a uma unção de maturidade. Ele teve uma experiência com o Senhor. E ele estava compartilhando o que Deus tinha feito na vida dele. Para
que as pessoas tirassem os olhos da terra. Cada uma que sabe o que te afasta do Senhor, o que te impede de firmar com o Senhor. Cada uma que sabe. Deixa o Senhor te libertar hoje. Deixa o Senhor te curar hoje. Pastor, às vezes até as minhas emoções. É uma guerra diária dentro de mim. Eu sou uma pessoa insubmissa. Eu não gosto de ser submisso a líder, a pastor, a patrão, a pai, a ninguém. Deixa o Senhor curar você. Porque isso não está te levando a lugar algum. Você está andando em círculo, igual o povo no deserto. E está passando o tempo. Anda em círculo e nada acontece. Por causa da murmuração. Quando dá ouvido aos profetas, aí o casamento começa a... O ministério, o casamento, as coisas começam... Porque esqueceu de onde saiu. Esqueceu de quem é o Senhor. O Senhor continua sendo Deus na sua vida. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Ele continua atraindo. Ele continua atraindo. Alguém coloca a cruz em cima do altar, por favor. Ele continua atraindo. Tá bom, pode deixar então. Ele continua atraindo você, querido. Nívia, coloca aqui no meio então, por gentileza. Eu vou deixar que você e o Senhor, querido, sejam ministrados. Feche seus olhos. Aleluia. A graça do Senhor te basta, querido. Você precisa se desfazer das suas vontades. Ter colocado o Senhor em segundo plano. Em ter sido atraído por aquilo que era dessa terra. E isso fez com que você se afastasse. Que você se esfriasse. Que você não quisesse ter mais comprometimento. Não quisesse mais ter responsabilidades. E seu coração está longe do Senhor. Feche seus olhos. Essa semana eu estava ministrando na vida de uma pessoa. E ela falando assim para mim: pastora, eu não consigo mais orar. Eu não consigo mais abrir a Bíblia. Eu tento, mas parece que não, uma força, sabe, não me deixa. Eu adorava o Senhor, eu cantava, eu buscava o Senhor, eu ministrava. E hoje eu não tenho força. Eu não tenho força. Meus filhos saíram todos da presença. 4 filhos. Saíram todos da presença. Estou com um problema no meu casamento. Não tenho vontade de ir para a igreja. Se acontece alguma coisa, ai, que bom, é porque é uma desculpa para eu não ir para a igreja. E a pessoa se esfriou, se encheu de marcas. E ela falou assim: eu estou abrindo meu coração como eu nunca abri para ninguém. Porque eu deixei de confiar nas pessoas. E eu parei no meio do caminho e não consigo voltar. Uma mulher de Deus, querido. Mas por causa de situações que foram esfriando. E ela não soube como tratar. Não teve o apoio de alguém para tratá-la. Ela foi se afastando do Senhor. E foi ficando fraca na fé. Às vezes eu fico, meu Deus, será que lá na igreja tem alguém dessa mesma forma? Eu quero falar para você hoje, querido. Por mais que você esteja fraco, o Senhor vai te aperfeiçoar. Vai tirar a tua fraqueza e vai colocar força em você. Porque quando estamos fracos, o Senhor nos faz forte. Aquele que estava imaturo vai ter maturidade. Aquele que não tinha sabedoria, peça que o Senhor vai te dar. Senhor, eu preciso de sabedoria para lidar com essa situação. Peça ao Senhor.
consigo perdoar, meu casamento tá só pela graça. Coloque na presença do Senhor. Seja atraído por essa palavra hoje, por essa liberação do céu. Se arrependa diante do Senhor. Olhe onde você caiu, o que você fez, onde você se esfriou, onde você permitiu que Satanás entrasse. Seja atraído pela presença. Feche seus olhos. Feche seus olhos, querido. Deus está curando algumas pessoas aqui essa noite. O Senhor está curando algumas pessoas essa noite. Pode ser que você esteja no lugar daquela mulher do fluxo de sangue. Ou esteja como Zaqueu. Ou mesmo como Pedro. Ou mesmo como o cego Bartimeu. Todos eles foram atraídos. Inúmeras outras multidões. E o Senhor te chama hoje, filho, eu te atraio. Eu te atraio como filho. Um dia nós fomos filhos perdidos. E hoje nós somos filhos encontrados. Nós vamos adorar o Senhor, querido. E mediante da nossa adoração, o Senhor vai ministrar o seu coração. Se vai te levar ao terceiro céu, eu não sei. Só depende da tua fé e da tua entrega. Mas a unção espiritual já foi liberado. Não pela minha vontade, mas pelos céus que estão abertos sobre a igreja Família Betel. Há promessas sobre a igreja, querido, de levantar uma nova geração. Eu quero que você esteja nela. Mas deixa eu te falar, se você não se posicionar, Deus vai levantar outros. Assim como se eu não me posicionar, Deus levanta outra no meu lugar. Feche seus olhos, vamos adorar o Senhor. Eu te convoco, querido, a você ir aos pés de Jesus. A você lembrar que existe uma cruz a ser carregada. A cruz nos atraiu. A cruz nos atraiu. A cruz nos atraiu. A graça do Senhor, a qual nós não merecíamos, nos trouxe de volta para a essência. Nos trouxe de volta para a presença. Se renda a Ele.